Ela andava com o pai e com o irmão quando foi parada pela polícia da moralidade. Os policiais encrencaram com o véu, disseram que estava mal ajeitado na cabeça. O irmão explicou que a família não era de Teherã, não conhecia as tradições locais, mas não teve conversa. A chamada unidade antivício anunciou ali uma pena, uma hora de reeducação. E foi assim que a jovem iraniana Mahsa Amini foi levada em setembro pela temida polícia da moralidade e nunca mais voltou. O governo alega que ela foi vítima de uma doença pré-existente, mas essa versão não convenceu nem a família, nem os cidadãos iranianos, que atribuem sua morte a uma sessão de espancamento. Essa foi a gota d'água. Milhões de iranianas de todas as idades foram para as ruas. Começou na cidade da Marsó, no noroeste do país. E a indignação chegou ao norte, centro, sul. Mais de 80 cidades ouviram o grito: mulher, vida, liberdade. A morte da jovem de origem curda provocou protestos que se espalharam pelo mundo. O repúdio ao governo de Teherã está simbolizado pelo corte de uma mecha de cabelo, a mesma que ficou de fora do traje de Mahsa Amini. Celebridades ocidentais se incorporaram à onda de manifestações. E diferentemente de atos que ocorreram em anos anteriores, agora o sentimento de revolta no Irã também é compartilhado pelos homens. Qual é a origem da repressão às mulheres no Irã? Por que a morte de Mahsa Amini foi, na verdade, a gota d'água de uma crescente insatisfação popular? E quais são as chances dessa crise abalar o próprio governo iraniano? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os professores Muna Omran, cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, e com o historiador Andrew Patrick Trauman, especialista em estudos sobre o Irã e professor da Unicuritiba. Fique com a gente. Professor Andrew Patrick Trauman, antes de a gente falar sobre os protestos que se aprofundam no Irã, é importante fazer um resgate histórico sobre como a sociedade iraniana chegou até aqui. Até 1979, havia um ditador no poder, o Shah Reza Pahlavi, que, embora fosse um ditador, ele tinha costumes liberais e defendia costumes liberais na sociedade iraniana. Da Revolução de 79 para cá, de que forma que esse modelo de teocracia, tal como ocorre hoje, se aprofundou? Então, o que ocorreu exatamente foi mais ou menos isso que você resumiu, Era um regime liberal nos costumes, digamos assim, ocidentalizado. No Irã havia boates, se comercializava o álcool, mas, por outro lado, também era um regime brutal e repressor, Eles tinham uma polícia secreta chamada SAVAK. Milhares de pessoas desapareceram, foram torturadas, não se admitia menor tipo de oposição ao regime, não havia partidos políticos no país, havia censura, então era um regime assim, bastante brutal, e essa mudança que ocorre no Irã, essa mudança de 180 graus, ela também tem a ver com o fato de que boa parte da população iraniana naquela época se sentia alienada dentro do próprio país, porque via aquele governo ocidentalizado, corrupto, defensor dos interesses. O Shah se orgulhava de ser o policial dos Estados Unidos na região e tudo, e boa parte da população se sentia mal com essa questão também, não só da questão da repressão política, mas também dos costumes, Então essa revolução ela acaba dando uma guinada extremamente radical na direção oposta, acho que justamente porque boa parte dos manifestantes associaram muito esse regime antigo com a ocidentalização.
Professora Muna Omran, falando especificamente sobre as mulheres, né, dentro desse regime. Esses protestos mais recentes têm no cerne a questão do uso do hijab. Dá para a gente compreender que as mulheres, em sua maioria, são contrárias ao uso do hijab ou são protestos contra a obrigatoriedade do uso do véu islâmico, né? Quer dizer, usaria quem quisesse, quem não quiser usar o véu poderia não usar. Não é isso que acontece hoje no Irã, né? As mulheres são todas obrigadas a usar o véu islâmico. É exatamente isso, né? O que a gente vê hoje, na realidade, né, essa manifestação é uma das que o atual regime tem encontrado, né? Então são várias manifestações contra, né, se posicionando contra um regime um pouco mais rigoroso, né, mais autoritário ainda do que os demais. O Irã, ele tem essa tendência. Então, o que a gente vê hoje, né, essa manifestação, é porque o Islã é muito claro, né, no sentido de que, primeiro, que o Islã é plural. Eu sempre gosto de dizer isso, deixar muito claro que o Islã é plural. São 5 escolas de jurisprudência, cada uma com uma percepção, uma interpretação do Alcorão. E o Alcorão, né, ele diz que a mulher deve usar o hijab. No caso do Irã, eles usam um chador, né, que é uma outra peça, que cobre da cabeça aos pés, é uma capa. E já estava, né, então, o Alcorão, ele diz isso, mas ao mesmo tempo diz o seguinte: a pessoa que for usar, ela também tem que estar preparada internamente. O Islã tem essa percepção da conscientização da pessoa. O que acontece hoje no Irã são posicionamentos contrários à obrigação do uso do hijab. Porque, no caso do véu, né, ele, por exemplo, quando houve o pai do Reza Pahlavi, né, pegando um pouquinho um gancho do que o Andrew colocou, o pai do Reza Pahlavi, ele foi para um outro lado, ele aboliu totalmente o uso do véu em 1936. Então, ele aboliu, então era proibido usar o véu, então era um outro lado. E ele dizia, né, que ao invés de botar o chador, que usasse um cachecol, né, no lugar, para cobrir, bota alguma outra coisa que não fosse o hijab propriamente dito. Então, o véu acaba sendo abolido, e aí passa a ser, durante o processo da Revolução Iraniana, na década de 70 já, o uso do hijab passa a ser uma forma de identidade contrária a esse regime que o Andrew colocou, né, muito liberal nos costumes, muito opressor, muito corrupto. Então elas vão dar, né, essa resposta usando o véu ainda nesse processo revolucionário. Depois, em 79, aí ele passa a ser obrigatório. E aí começa um processo inverso. Enquanto as mulheres, na década de 30, né, se sentiam humilhadas, expostas, aquelas que não eram, né, que não podiam mais usar o véu, na década de 70, elas começam a dizer o seguinte, né, elas também se sentiam tão humilhadas porque elas não tinham mais o poder de decidir se elas iriam usar ou não. Então, esse movimento que nós estamos vendo hoje é mais um dentre vários que estão acontecendo no país, e nesse caso específico é em relação ao desejo da mulher se ela quiser usar ou não, né? Porque também é muito bom lembrar que as mulheres iranianas, elas sempre tiveram um protagonismo no processo político e cultural do país. Bom, professora, e aí a gente chega até a morte dessa jovem, a Mahsa Amini, em setembro. Na sua avaliação, por qual razão essa morte especificamente fez com que houvesse tanto encorajamento das mulheres, de tal forma que a insatisfação delas no Irã agora se torna visível para o mundo todo? Eu acho o seguinte, né, primeiro pela brutalidade da situação, mas como eu disse, né, a morte, né, porque foi de uma maneira muito brutal da Mahsa Amini, ela simplesmente foi um detonador do que já estava acontecendo, né, e como tomou uma proporção muito grande, né, de uma certa maneira, eles perderam o atual, né, regime. Eu posso até dizer que eles perderam um pouco do controle, que acabou motivando as meninas a usar. E hoje em dia também nós temos as redes sociais que contribuem, né? Então, as hashtags, né, não ao hijab obrigatório, passou a fazer parte, isso foi ganhando uma força muito grande. São liderados pelas mulheres. Muitas dançam e queimam os véus islâmicos que são obrigadas a usar. Outras cortam os cabelos em público.
Essas manifestações... Né? Então, eu vejo, provavelmente, né, também, essa questão dessa motivação política, né, dessas mulheres também terem esse protagonismo nas transformações sociais e culturais do país, posição essa que elas sempre tiveram um papel importante. Eu acredito que isso vem já de um processo meio longo, né? A gente pode resgatar essas manifestações já a partir de 2009, né, naquilo que o Ocidente chamou de Movimento Verde, que era uma contestação à reeleição do Mahmoud Ahmadinejad, né, em prol de um outro candidato, que é o Amir Mousavi, tido como mais moderado pelo Ocidente, que é uma coisa que eu contesto muito, né, uma vez que, como eu sempre digo, o Irã é uma democratura, né? O Irã é um regime onde todos podem votar, mas nem todos podem ser votados. Então, para você ser aceito numa eleição no Irã, você tem que estar dentro do establishment. E o Amir Mousavi havia sido ministro do Khomeini. Então, assim, ele não era, como eu vi a mídia dizer na época, ele era um Gorbachev do Irã, ele ia abrir o país, nada disso. Depois de 2009, nós tivemos várias manifestações. Tem a ver também com a questão do programa nuclear iraniano de 2015, onde foram feitas muitas promessas de que a prosperidade voltaria, de que o Irã ia resgatar os seus ativos bloqueados em contas na Europa e nos Estados Unidos, voltaria o mercado de petróleo. E, por fim, por uma série de razões, nem todas têm a ver com o Irã, tem a ver também com a eleição de Donald Trump, a retirada dele do acordo e tal, mas o fato é que essas promessas não se cumpriram. E nós tivemos manifestações em relação a isso em 2017 e tivemos manifestações em 2019 em relação ao preço da gasolina. Então agora eu gosto de ver numa linha de longa duração assim, que são várias manifestações que têm ocorrido de uma insatisfação com o regime, mas em todos os sentidos, né? Então, para mim, a morte da Mahsa Amini, ela foi a gota d'água, foi o que transbordou mesmo uma situação que já estava efervescente já há bastante tempo, devido à crise econômica, ao desemprego, à inflação, à corrupção, uma insatisfação em geral com o governo, né? E nós estamos vendo agora manifestações que são maiores do que as de 19, 17, até do que as de 2009. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, sobre esse perfil, professor Andrew. Não são só as mulheres jovens, né? Tem homens e tem gente de diferentes estratos sociais participando dos protestos, né? Sim, o que a gente tem que entender também é que o Irã é um país bastante jovem, né? O Irã tem uma população, assim, majoritariamente hoje nascida após 79, nascida após a Revolução. E, assim, essa geração é uma geração, assim, ligada nas redes sociais, ligada no que está acontecendo e que não tem, assim, aquele respeito, vamos dizer assim, aquela admiração pelas autoridades religiosas que as gerações dos seus pais tinham. Então, eles contestam muito o que está acontecendo no Irã nesse momento, justamente devido a essa falta de liberdade ligada também com a questão de falta de perspectivas, né? Falta de emprego, falta de crescimento, enfim, tudo vira um grande caldeirão ali que está transbordando nesse momento. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que, assim, o líder supremo, o Ali Khamenei, está com 83 anos de idade. Então, isso é realmente preocupante. É preocupante do ponto de vista do regime. O que vai acontecer quando o Khamenei se for, né? Se o regime vai conseguir se manter ou não. Eu não vejo outra saída para o regime que não seja negociar. O medo do regime se a gente começar a negociar, se a gente ceder aqui, eles vão querer ali. Sabe aquela história de você dar a mão, eles querem o braço? É assim que o governo iraniano vê o povo, né? Se a gente liberar o véu, amanhã vai ser a liberdade de expressão. Depois da liberdade de expressão, vão querer, imagina, que absurdo, né? Vão querer eleições livres, olha só, onde é que a gente vai parar com isso? Então, eles têm muito medo de ceder, só que eu não vejo outra maneira, porque eles não vão conseguir deter só unicamente pela repressão. Conseguiram em outras oportunidades, mas agora a gente está vendo uma resistência que a gente não viu em outras manifestações.
A polícia da moralidade reprime menos ou mais dependendo do governo. O anterior era, dentro do contexto iraniano, mais moderado. Agora, o atual é ultraconservador. Pois é, professora, e nesse ambiente todo a gente foi apresentado, o Ocidente, com mais detalhes, a chamada Polícia da Moralidade do Irã, né? Qual é o status desse grupo? A gente pode dizer que é uma milícia ligada ao governo ou é o próprio governo? E qual a importância que o regime dá a esse grupo? Não, são ligados ao governo, né? É a Guarda Revolucionária, ela começa com esse status de Guarda Revolucionária no processo da Revolução, na década de 70, e depois eles passam, né, com a estruturação. Não é um governo paralelo, não é uma polícia paralela, não é nada paralelo. Eles integram o governo e o papel deles é justamente vigiar atualmente a questão não só dos costumes, mas também eles também ficam atentos a grupos, né, que possivelmente estejam conspirando contra o governo. Então, o papel deles é um papel de vigias mesmo, né? E eles nem se escondem tanto, não é uma polícia secreta também, é uma polícia que circula pela cidade. Então, por exemplo, você vê um casal de namorados que eles conversam na rua, se a pessoa achar que está um pouquinho, com uma certa intimidade, pegando na mão, eles chegam lá perto e comunicam que não pode. A questão também do véu, manda arrumar o véu, foi o caso da Mahsa Amini, né? Então, eles têm esse mesmo status, eles têm uma posição importante dentro do próprio governo. Professora, a Mahsa era curda, né? A senhora acha que isso pode ter tido algum papel nesse episódio, nessa repressão? Isso expõe de alguma forma ainda mais o problema da minoria curda no Irã ou não? Acredito que sim, que possa ser, mas assim, a gente ainda não tem muito elemento para poder fazer uma afirmativa dessa, mas a gente não pode deixar passar em branco que ela era curda, né? Então, esse é um dado que a gente não pode esquecer, sobretudo nessa tensão que existe com a questão do Kurdistão e o Irã. E o Irã, não só o Kurdistão, o Irã também, o Kurdistão ele acaba sendo todo um problema para toda aquela região da Ásia Central. Então, a gente não pode deixar, né, não há nenhuma afirmativa de que a gente possa dizer foi por ser curda, não. Há um outro motivo, que foi a desobediência, entre aspas, né, a desobediência dela, mas pode ter, sim, agravado a situação dela, porque ela foi presa, né, também torturada, enfim. Então pode ter havido alguma contribuição, mas eu não posso afirmar que tenha sido isso único e exclusivamente. Professor, fala um pouquinho de política externa, né? Não há dúvidas de que para o regime dos ayatollahs, os Estados Unidos de fato são o inimigo número 1, né? E aí existe uma narrativa nesse momento de que os protestos estariam sendo inflamados sob influência do Ocidente e tudo mais. Em que medida isso faz algum sentido e até que ponto isso cola na população do Irã? Olha, eu sinceramente não acredito. Acho que eu tenho que dividir minha resposta em duas partes. A primeira é que os protestos eles são sim espontâneos, eles não são orquestrados de fora nem nada disso. Eles vêm, como a gente já falou, de uma insatisfação geral da população com o estado das coisas no país, seja economicamente, politicamente, socialmente, etc. Agora, o que o Ibrahim Raisi disse na ONU, né, no discurso dele, foi mais ou menos assim, né? Ele falou assim, olha, no mundo inteiro a polícia mata gente, ele até traz uma estatística dizendo, ano passado 50 mulheres americanas foram mortas por policiais e nem por isso estão falando que vai cair o governo dos Estados Unidos por conta disso. Então, é óbvio que são coisas completamente diferentes, mas eu entendo o ponto de vista dele quando ele fala que sim, é óbvio que isso está sendo instrumentalizado por quem quer ver o regime cair, é óbvio que isso está sendo instrumentalizado por quem é contra o regime, eu falo no exterior. Eu quero deixar bem claro que as manifestações no Irã são genuínas, mas que tem muita gente apoiando, não realmente porque está comovido com as mulheres, mas por questões políticas mesmo, que gostariam de ver uma queda do regime iraniano.
E aí, para a gente fechar, queria ouvir dos dois, né? O que pode acontecer aí no curto prazo? O professor Andrew já disse que acha que o regime vai ter que negociar, mas a gente pode chegar a um ponto em que esses protestos sejam capazes, inclusive, por exemplo, de levar à deposição do regime no curto prazo ou a algo parecido com o que a gente viu na Primavera Árabe? Não, eu acho pessoalmente que a curto prazo, eu não vejo uma força popular, porque se a gente até pensar mesmo em termos de Primavera Árabe, né, o sucesso basicamente aconteceu no Egito, até a página 2, né, porque depois teve o Mursi, e na Tunísia, que também agora deu, né, ano passado, deu uma ré, né, do processo democrático. No caso da Síria, em guerra civil, não caiu Assad, no caso da Líbia, numa eterna guerra civil. Então, eu não vejo que essas manifestações, elas podem derrubar, não, elas podem sim, num primeiro momento, a curto prazo, né? A curto prazo elas podem levar para uma negociação. Mas se elas se estenderem a longo prazo, também pode ser que coloquem o regime numa posição muito instável. Mas dizer que ele vai cair por conta desse tipo de manifestação, sobretudo que eu não vejo, não sei se o Andrew concorda comigo, uma liderança no nível que foi o Ayatollah Khomeini, né, que fez todo aquele movimento, todas aquelas manifestações, que chegassem a derrubar um governo. Então, a curto prazo, eu não vejo mudança de regime, não. A gente tem que até tomar cuidado que se enfraquecer, não o regime, mas se esses movimentos enfraquecerem, pode haver, sim, uma repressão maior para as manifestações populares. E aí isso é muito mais complicado. Eu concordo plenamente com a professora Muna. Eu não vejo também como que isso vai ter força para derrubar um regime, ainda mais um regime que está aí estabelecido há mais de 40 anos e tudo. Mas, assim, eu mantenho, né, a minha opinião de que o governo não pode mais se dar o luxo de ter esse tipo de manifestações a cada 3 anos. Eles vão ter que negociar e ceder de alguma maneira para poder sobreviver. Ter que mudar aquela coisa famosa, né? Vamos mudar para não mudar nada, né? Então, mudar alguma coisa, né? Liberalizar alguma coisa de repente para tentar uma sobrevida. Até porque tem uma frase que eu sempre me lembro, né? Do Ayatollah Khomeini, que ele era muito pragmático. As pessoas têm uma ideia dele como um fanático, uma pessoa intransigente e tal, mas ele dizia que a revolução para ele era mais importante do que a religião, que lutar pela revolução era mais importante do que fazer as 5 orações. O Ayatollah Khomeini, por sua vez, insiste que destruirá todo e qualquer inimigo da Revolução Islâmica. Por tudo isto, é possível que nas próximas semanas os sons de rifles e metralhadoras substituirão mais uma vez os ruídos do trânsito nas ruas de Teherã. Então, eu acredito que o Khomeini, no lugar dele, ele iria dar um jeito de dar uma negociada sem ceder poder, evidentemente, mas essa coisa que o Ibrahim Raisi está fazendo, de simplesmente, Eu lembro que ele mandou um recado quando ele foi para Nova York discursar na ONU, que ele falou assim, quando eu voltar eu quero tudo isso resolvido, sabe? Ele queria resolver tudo na repressão pura e simples, né? Então, eu não vejo como vai derrubar, mas assim, o regime vai ter que negociar para continuar sobrevivendo. Professor Andrew Trauman e professora Muna Omran, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, professores, um grande abraço. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal, tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP. A produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.